Olá, meus queridos, é um prazer e uma satisfação estar aqui com você para mais um conteúdo. O objetivo do nosso vídeo de hoje é vermos a nova Lei 14.437 de 2022. É uma lei bastante recente que foi publicada agora no dia 15 de agosto de 2022 e trouxe novas regras para suspensão de contrato de trabalho, redução de carga horária para 25, 50 ou 70%, regras para o teletrabalho, para a mudança do teletrabalho para o trabalho presencial, do presencial para o teletrabalho, regras, mudança nas regras para antecipação de férias individuais e férias coletivas, regras sobre o banco de horas. Então, são medidas que serão utilizadas em situações específicas. Então, vamos estudar hoje o que diz essa lei, vamos ver os principais pontos e em que situação essa lei poderá ser aplicada. Então, se você tem interesse nesse assunto, não esquece de assistir esse vídeo até o final. Então, vamos lá para a nossa lei e vamos fazer os comentários pertinentes. Então, pessoal, temos aqui a nossa Lei 14.437, de 15 de agosto de 2022. O que é que eu posso falar dessa lei? Essa lei, na verdade, ela é um resumo de várias medidas provisórias que veio desde 2020. Eu até coloquei aqui, ó, a medida provisória 927, a medida provisória 936, todas elas de 2020. E em 2021 também foi publicado a medida provisória 1045 e a medida provisória 1046, que basicamente tratavam das mesmas coisas que as medidas provisórias de 2020. Então, foi uma medida emergencial que buscou atender ali as empresas e os trabalhadores na época da pandemia do Covid. Então, foi muito bem utilizada, evitou diversas demissões, as demissões em massas, pois as empresas acabaram fechando, então, consequentemente, deixavam de faturar e teve ali o seu caixa prejudicado, né? Consequentemente, não tinha como pagar salário. Então, o que se esperava seria uma quantidade de demissão bem significativa, mas devido a essas situações de suspensão, de redução, antecipação de férias, antecipação de feriados. Então, essas medidas provisórias, elas flexibilizaram as regras trabalhistas e preservaram milhares de empregos no ano de 2020 e no ano de 2021. E agora, o que é que o governo fez? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacotão com essas duas medidas provisórias que foram um sucesso nos anos de 2020 e 2021 e vamos fazê-la, transformá-la em uma lei. Então, vamos pegar esse pacotão emergencial e vamos deixar à disposição para sempre que necessário possa ser utilizado. Então, vamos ver aqui quais são as regras e em que situações essa lei aqui pode ser aplicada. Então, vamos ver primeiro como é que ela pode ser aplicada. Então, aqui, ó, eu separei aqui o artigo 1º dessa lei. Ele trata aqui no parágrafo 2º que as medidas previstas no caput deste artigo poderão ser adotadas exclusivamente para trabalhadores em grupo de risco e para trabalhadores de áreas específicas dos entes federativos atingidos por estado de calamidade pública. Ou seja, você vê que a lei ela é bem específica e serão apenas nessas duas situações. Ou um grupo de trabalhadores que estão expostos a algum tipo de risco e também para aqueles que estão ali, que foram afetados por algum tipo de calamidade pública, né? Então, você vê que se sua empresa quiser adotar hoje essa lei para suspender os contratos, antecipar férias, fazer uma redução da jornada de trabalho, ela não será possível, pois, como vamos ver aqui mais na frente, só em situações excepcionais. Pessoal, antes de continuar, eu gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Aqui eu trato de diversos temas da legislação trabalhista para empresários,
para trabalhadores ali do setor administrativo, do departamento pessoal, trabalhadores em geral. Trago aqui dicas essenciais. O objetivo do nosso canal aqui é abrir um debate sobre as regras do trabalho, a legislação trabalhista. Então, eu estou sempre trazendo dicas, fazendo comentários que vai agregar no seu dia a dia e no seu conhecimento. Então, eu convido você a se inscrever em nosso canal, deixa aí a sua curtida, ativa o sino das notificações, pois quando você faz isso, quando você interage com o canal, o YouTube entende que você se interessa por esse tipo de assunto, que você gosta desse tipo de assunto, e vai te avisar para os próximos vídeos. Então, sempre que tiver uma novidade dessa, o YouTube vai te mostrar e você vai ficar sempre antenado com as regras do trabalho, ok? Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, não esquece de se inscrever. Então, vamos dar aqui continuidade à nossa análise. Então, essa lei, ela trouxe a possibilidade para mudanças no teletrabalho, antecipação de férias individuais e férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados. Vimos muito essa questão da antecipação de feriados ali na região sul, sudeste, o pessoal ali em São Paulo teve muita antecipação dos feriados, né? Então, temos a questão aqui do banco de horas com regras mais favoráveis para a empresa, um tempo maior de compensação. Vamos passar aqui por esses pontos, vamos ver aqui algumas partes mais importantes de cada texto. A possibilidade de suspensão do recolhimento do FGTS. Então, por um tempo, a empresa poderá deixar de recolher o FGTS sem o acréscimo de juros e multa. Vimos muito isso durante a pandemia. Foi muito utilizado pelas empresas, inclusive houve diversos parcelamentos, né, para ajudar as empresas nesse momento de dificuldade. Então, a seção 2 aqui, ó, ele trata do teletrabalho e trata das regras específicas do teletrabalho, como a empresa poderá mudar, né, a regra do trabalho presencial para o teletrabalho de forma muito rápida, sem a necessidade de elaborar um contrato de trabalho, sem que isso mude o contrato de trabalho, pois seria apenas em uma situação emergencial e precisaria apenas que o trabalhador fosse comunicado com antecedência ali de até 48 horas, né? Então, vimos muitas empresas fazerem isso durante a pandemia, trabalhando de forma remota da sua residência. Então, temos aqui diversos tópicos, então, na hora que você for implementar essas regras, não esquece de dar uma lida detalhadamente, pois a lei ela é bem exemplificativa, ela trata ali ponto a ponto, trata as regras de forma bem clara. Então, eu não vou fazer um detalhamento passo a passo dessa lei, que não vire ficaria muito longo. Mas, se você aí foi impactado durante a pandemia em 2020, 2021, você já está mais ou menos familiarizado com essas regras, né? Temos a questão da antecipação das férias individuais, com um destaque, quando ele possibilitou o pagamento dessas férias, ele até fez o seguinte: olha, 1/3 das férias você pode deixar para pagar ali junto com o 13º. Foram muito utilizadas pelas empresas essa possibilidade. Então, essa lei ela também trouxe essa regra de antecipação de períodos futuros de férias, o que pela legislação convencional não é possível. Então, essa flexibilização das regras trabalhistas será apenas em casos muito específicos. Vamos ver isso aqui mais na frente. Temos também a concessão das férias coletivas, antecipação de feriados, como já comentamos, a questão do banco de horas, o prazo de 18 meses para conceder o banco de horas, para compensar o banco de horas, 18 meses. Pela regra atual, o banco de horas ele pode ser utilizado por 6 meses, se o acordo for feito direto com o trabalhador, ou até 1 ano, desde que seja previsto ali na negociação coletiva com o sindicato. Então, essa lei 14.437,
ele trouxe ali o mesmo entendimento das medidas provisórias anteriores. Então, o que vai acontecer? Encerrado o estado de calamidade, o estado que deu a autorização dessa lei, então, encerrou aquele estado, é aí que vai começar os 18 meses de compensação. Então, ele traz essa flexibilidade e eu considero como uma medida bastante importante, né? Porque na hora da dificuldade, a empresa sempre vai tentar buscar ali preservar a integridade da empresa, então preservar o caixa da empresa. Então ela vai sempre buscar uma alternativa para demitir os funcionários, demitir aqueles trabalhadores ali que a empresa pode ir tocando sem eles. Então, diante da dificuldade, eu acredito que com a lei dessa ela ajuda bastante, porque dá tempo do empresário se preparar, se ajustar, tentar fazer alguma coisa ali para salvar sua empresa, sem penalizar os trabalhadores. Então, aqui ele trata aqui das regras do fundo de garantia, né, da antecipação, e até 4 competências. Né? A gente viu muitas empresas utilizarem esse benefício ali em 2020 e em 2021. Agora aqui, ó, ele trata do artigo 24, que eu considero o artigo mais importante dessa lei e que você deve estar atento, ok? Então, ele diz aqui, ó, no artigo 24, o Poder Executivo Federal poderá, ok? Poderá, não necessariamente ele vai adotar, ele poderá instituir o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda para enfrentamento das consequências sociais e econômicas de estado de calamidade pública em âmbito nacional ou em âmbito estadual, distrital ou municipal, reconhecido pelo Poder Executivo Federal, ok? Então, além dos municípios e os estados decretarem estado de calamidade pública, o governo federal também vai ter que soltar o dinheiro, vai ter que liberar. Então, ele vai dizer, olha, os municípios tal podem aderir à Lei 14.437. Então, as empresas que tiverem naquela região poderão fazer o uso dessa lei. Okay? Então, precisa de um ato do Poder Executivo Federal para que as empresas possam utilizar essa lei e desses benefícios. Certo? Então, ele diz aqui que também essa adoção ao programa emergencial por parte do governo federal, ela deve observar as disponibilidades financeiras e orçamentárias. Okay? Então, o governo federal ele vai olhar e vai dizer, olha, eu tenho dinheiro no caixa, tem, então vamos ajudar ali o município tal, né? Então, depende de todos esses fatores. Então, você veja que apesar da lei ela trazer ali de forma mais fácil o acesso, mas ainda depende da liberação desses recursos. Então, não necessariamente a empresa já poderia adotar, vou fazer um contrato de suspensão, não. Você só pode fazer isso depois que o Ministério do Trabalho e Previdência instituir ali um ato público, né, um documento oficializando que as empresas de tal região podem utilizar. A gente está vendo muito isso agora com a questão das chuvas, né? Alguns municípios, alguns estados declararam estado de calamidade pública e o governo federal liberou ali o saque do FGTS, uma parte do saque do FGTS pela modalidade de calamidade pública. Então a gente está vendo que existe uma movimentação, uma flexibilização nesse sentido. Então, para essas questões aqui da aplicação dessa lei também seguirá as mesmas regras, ok? Então, ele também trata aqui, ó, do pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que é o bem. E aqui embaixo ele trata também daquela questão da redução da jornada de trabalho e da suspensão do contrato de trabalho. Então, esses três aqui eles estão em conjunto. Por quê? Vamos dizer que a empresa resolva reduzir a carga horária do trabalhador em 50%. Então, a empresa vai reduzir a carga horária dele em 50%, vai pagar apenas a metade do salário. A outra metade, quem vai pagar é o governo federal, ali nos moldes do seguro-desemprego.
Então, muitos trabalhadores já receberam dessa forma no ano de 2020 e 2021, receberam esse auxílio, né? Milhares e milhares de trabalhadores receberam, e também isso se aplica ali para a questão das suspensões, que pode ser de até 100%. Então, aqui, ó, a partir do artigo 25, ele trata aí dessa questão da suspensão, das reduções, quais são as regras, ele traz tudo bem detalhado. Então, se você for aplicar, você já deve ficar atento e fazer a leitura completa desse texto legal. Então, a princípio, você precisa saber que existe essa possibilidade, né, ó, no caso aqui da redução, é igualzinho ao que foi adotado ali durante a pandemia, 25%, 50% e 70%, né? A questão da suspensão de 100%, né? Então tem todas essas regras aqui. Eu vou deixar no link, a descrição, no link da descrição do vídeo, eu vou deixar o link para acesso a essa lei, para que você aí acesse mais facilmente. E aí, se você tiver um tempinho, faz uma leitura que vai valer bastante a pena. Ok? Então, meus queridos, é isso. Eu acredito que eu ajudei a esclarecer um pouco sobre essa novidade aí dessa lei. Se você continua com dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer e satisfação em te responder. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de se inscrever, senão você vai perder aí as próximas novidades. Então, te espero no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.